Fala galera, ó, hoje a gente vai pegar aqui, né, um pouquinho da aritmética, como eu já tinha falado com vocês. A gente vai ver divisão proporcional, regra de 3, porcentagem, juros, que tu não pode esquecer para a prova da IAN, tá bom? Então aqui tá a nata, o néctar do que tu precisa, ó, nessa parte da aritmética. Vamos lá. Uma equipe de 30 agentes de trânsito vai ser dividida em dois grupos que atuarão em duas regiões diferentes, uma de 6 km e outra de 9 km. Se essa equipe for dividida em partes diretamente proporcionais, aí tem um bizu, né? Tem um macete. Parte diretamente proporcional é só você pegar um número e colocar um k do lado, que é a constante de proporcionalidade. Então, ó, uma parte é proporcional a 6, a outra é 9, vai ficar 6k mais 9k é igual a 30. Ou seja, 15k vale 30. Se 15k vale 30, k é 30 sobre 15, logo k vale 2. E aí, ó, olha qual é a situação. Ele falou assim, quantos agentes trabalharão, na região de maior área? Quem for trabalhar na região de maior área vai ser proporcional a 9, ou seja, será 9k. E 9k vai ser 9 vezes 2. 9 vezes 2, 18. Então tá lá, gente, o gabarito aqui, ó, letra A. Bom, se fosse inversamente proporcional, se fosse, tá? O bizu é você colocar, ao invés de 6k, ficaria k sobre 6, k sobre 9, igual o número. Se fosse, tá? Igual a 30 no caso. Mas ele falou que é diretamente. Diretamente fica assim, 6k, 9k. Se for inversamente, k sobre 6, k sobre 9, e por aí vai. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Francisco não tinha herdeiros direitos e assim no ano de 2003, no dia do seu aniversário, fez o seu testamento. Neste testamento, declarava que o saldo da caderneta de poupança que possuía deveria ser dividido entre seus 3 sobrinhos em partes proporcionais às idades que tivessem no dia da sua morte. Gente, olha só. Essa questão foi mal formulada, tá? Ele deveria, quando ele fala assim, partes proporcionais e não fala o quê, geralmente o concurso considera em partes diretamente proporcionais. Quando é inverso, ele tem que deixar bem claro. Só que, né, para não gerar discussão, não entrar, o pessoal não entrar com recurso, geralmente eles deixam claro, diretamente proporcionais, tá? Se ele não falar nada, sempre considera direto, tá? Porque, Patrick, nesse caso, o cara poderia bater o pé e não anular, tá? Mas para ser inversamente, ele tem que deixar claro no texto que é inversamente proporcional. Então, olha só. No dia em que estavam redigindo o testamento, os sobrinhos tinham 12, 18 e 20 anos. Francisco morreu em 2013. Então, veja bem, ele fez o testamento em 2003. Ele morreu 10 anos depois, no dia do seu aniversário. Que coisa, hein, gente? Ele tinha 300 mil na poupança, feita a divisão de acordo com o testamento. Então, olha só, as partes não são proporcionais a 12, 18 e 20. São proporcionais à idade que os sobrinhos tinham quando ele morreu. Ele morreu 10 anos depois que ele fez o testamento em 2003, ou seja, o sobrinho que tinha 12 anos vai ficar correspondente a 22k. O que tinha 18 anos em 2013, 10 anos depois, ele vai estar com correspondente proporcional a 28k. E o que tinha 20 anos em 2003, em 2013 ele estava com 30 anos, 30k. Isso tudo dá o valor do testamento, que é 300 mil. E aí, ó, pegando aqui 300 mil, 22 mais 28 vai dar 50k. Com mais 30, 80k é igual a 30 mil. Passa esse 80 para lá dividindo, ó. 30 mil não, vocês meio com isso, hein, gente? 300 mil ó, 300 mil dividido por 80. Ao dividir por 80, corta o zero com zero. E aí, ó, agora sim, 30 mil dividido por 8. Ao pegar para dividir por 8, 2 vezes 8. 3 vezes 8 é 24, né? 4 vezes 8 é 32, passou. 3 vezes 8, 24, sobra 6, desce o 0. 60, 6 vezes 8 vezes 8, 64. 8 vezes 7, 56. Sobra 4, desce um 0. E aí morreu, né? Vai dar 5, então deu 3.750. K é 3.750. E aí é a constante de proporcionalidade. O mais jovem recebeu quanto? O mais jovem tinha 12 anos, né, quando redigiu, mas na verdade quando o cara morreu ele tinha 22 anos. Então ele recebeu 22 vezes
o K. 22 que multiplica 3.750. E aí você vai fazer essa conta, ó, 22 que multiplica 3.750, 3.700, eita, tudo que está acontecendo, 750 vezes 22. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, sobe 1, 2 vezes 7 é 14, mais 1, 15, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7, dá 7.500, aqui vai ficar a mesma palhaçada, né? E aí somando 0, 0, 5, 7 mais 5, 12, olha lá, dá 82.500. E aí o gabarito. Bom, gente, espero que vocês tenham acompanhado aqui, hein? A situação tá boa. Ó, em uma guarnição, regra de 3, né, de 1.300 homens, tem víveres, sei lá como é que se fala isso, para 4 meses. Ou seja, tem alimentos, né, para 4 meses. Se desejarmos que os alimentos durem mais de 10 dias, quantos homens serão dispensados? Então, olha só, 4 meses são 120 dias, né? Aqui, gente, a gente sempre considera na matemática, na aritmética, um mês com 30 dias, beleza? Então, a gente não considera com 31, é um mês comercial que a gente fala. Então, ó, 1.300 homens. Então, vamos lá. Quais são as grandezas? Homens e dias, né? Alimentos ali, né? Então, vamos ver. Eu tenho 1.300 homens, tem alimentos para 120 dias, que são 4 meses. Para que os alimentos durem mais de 10 dias, ou seja, para que durem, ao invés de 120, 130 dias, quantos homens deverão ser dispensados? Ou seja, vamos ver quantos homens terão que ter. E aí que tal? Vamos analisar as grandezas. A grandeza que está o X, a gente coloca um destaque para ela. E aí a gente vai analisar o seguinte, ó, um destaque para a grandeza que está o X. Aí, ó. E aí vamos analisar se essa grandeza, que é em relação à principal, que é a grandeza que está o X, se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Veja bem a ideia. Se você aumentar o número de dias, a comida lá é suficiente para os homens, né? Diminui ou aumenta? Ou melhor, vamos pensar uma análise diferente, né? Essa análise do dias fica ruim. Se você não olha para os números, vamos pensar só nas grandezas. Homens. Se você ficar muito embolado, faz isso. Não pensa nos números, pensa mais uma vez. E não pensa nos números, pensa só nas grandezas. Homens, se você tem uma quantidade de homens aqui para tantos dias, concorda que se eu aumentar o número de homens, a comida dura menos dias? Concorda comigo ou não, gente? Se eu aumentar o número de homens, a comida dura menos dias. Então essas grandezas são inversas. Se eu aumentar um, diminui o outro. Tá? Então, ó, se eu aumentar o número de homens, diminui os dias. Ou eu poderia pensar o contrário. Se eu diminuir o número de homens, que é o caso dessa questão, eu posso ter mais dias com o alimento durando. Então, ó, as grandezas são inversas. Então, essa grandeza aqui a gente fala que é inversamente proporcional à outra. Inversamente proporcional, a gente vai botar uma razão assim, ó, e vai inverter esse cara. Então, vai ficar 1.300 sobre x. Esse inversamente, você inverte a fração. Em vez de 120 sobre 30, você vai colocar 130 sobre 120. Corta, corta, multiplica cruzado. Vai ficar 13x é 12 que multiplica 1.300. Passa esse 13 dividindo. 12 vezes 1.300 dividido por 13. Ó, simplifica 1.300 com 13 vai dar 1.000. 12 vezes 1.000, 12.000. Opa! 1.300 dividido com 13 dá 100, gente. 100 vezes 12 vai dar 1.200, tá? Então, ó, não pode sair marcando 1.200. De 1.300 homens vai ter que cair para 1.200 homens, ó, de 1.300 vai ter que cair para 1.200. Diminuíram quantos homens? Foram dispensados quantos homens, então? Se de 1.300 foi para 1.200, foram dispensados 100 homens, gabarito eco. Tá bom? Então, uma questãozinha boa para cair na prova, hein? A cara da Ian. Um construtor utilizando 16 operários, trabalhando 6 horas por dia. Aí, gente, é uma regra de 3 composta, quando a gente tem mais de uma grandeza. Então, vamos lá. Eu tenho aqui operários, eu tenho a grandeza dias e tenho a grandeza horas por dia. Vamos lá, 16 operários, trabalhando 6 horas por dia,
constrói uma determinada obra em 180 dias. Quantos operários podem executar a mesma obra trabalhando 8 horas por dia no prazo de 120 dias? Qual que é a tua grandeza principal? A grandeza que tem o X. Esquece os números e pensa só nas ideias. Operários e dias. Você tem uma obra, pensa comigo, ó, operários e dias. Você tem uma obra aqui, com a quantidade de operários. Aí eu falei assim, ó, por exemplo, essa obra aqui eu consigo fazer em 10 dias. Você concorda comigo que se eu aumentar o número de operários, eu diminuo o número de dias de obra? Porque vai ter mais gente trabalhando, logo vou entregar em menos dias. Então a grandeza operários e dias são grandezas inversas. Coloca um i de inversa aqui. Agora, vamos analisar outra grandeza. A grandeza operários, tá? E a grandeza horas por dia. É sempre em comparação à grandeza principal. Mesma coisa. Se eu aumentar o número de operários, vamos supor, só tem 10 cabeças para vir aqui fazer uma obra. Aí eu falo, vocês vão trabalhar 5 horas por dia. Agora, se eu aumentar o número de operários, você concorda comigo que eu posso diminuir as horas por dia que eu vou terminar a obra naquele prazo? Sim. Da mesma forma que se eu diminuir, eu posso pensar assim, se eu diminuir o número de operários, analisa as grandezas, sem analisar os números. Se eu diminuir o número de operários, eu vou precisar trabalhar para entregar no mesmo prazo. Se eu diminuir o número de operários, eu não vou precisar trabalhar bem mais horas por dia para poder entregar no prazo? Sim. Então, se eu diminuir, eu vou ter que aumentar a outra? Sim. Então, também são grandezas inversas. E aí você vai colocar assim, ó, quando a regra de 3 é composta, do lado esquerdo da igualdade fica a grandeza principal, que no caso aqui é 16 sobre x. No lado direito ficam as frações, ó, com as demais grandezas. Era 180 sobre 120, mas é inverso, é 120 sobre 180. Corta, corta, era 6 sobre 8, mas é inversa, fica 8 sobre 6. E aí é só fazer essa conta agora, ó. Eu posso simplificar, tá? Por exemplo, ó, o 12 com 6, se eu dividir 12 para 6, dá 2. Eu posso simplificar assim, tá? Aqui, ó, é igual o 8 e o 18. Se eu dividir por... eu posso dividir por 2. Por 2 aqui dá 4 e aqui dá 9. Então a conta melhora bastante, ó, porque vai ficar assim. 16 sobre x é igual a 2 vezes 4 em cima. E embaixo fica 9 vezes 1, né? Porque o 6 cortou aqui, ó, dá 1. Então vai ficar 16 sobre x é igual a 8 sobre 9. Multiplicando cruzado, ó, vai ficar 8x é igual a 16 vezes 9, que é 144. X é igual a 144 dividido por 9. Logo, o valor do x, ó. Bom, galera, 144 dividido por 9, né, 8x. Bom, vamos fazer essa conta aqui, ó. 144 dividido por 9. Dá 1, sobra 5. 5, 4. Vai dar 16. 6 vezes 9, 6 vezes 9, 54. Então, x, ó, é igual a 16. Tá bom, galera? Deixa eu ver ali se eu fiz alguma conta errada. Ó, simplifiquei por 2. 8x, 16 vezes 9. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Espera aí, 2 vezes 4, 8. 9 vezes 1 dá 9. Então, eu fiz de cabeça? Vamos ver se eu fiz certo. 16 vezes 9. 9 vezes 6 dá 54, sobe 5. 9 vezes 1 dá 9, mais 5 dá 14, 144, isso mesmo. Então vai ficar, Patrick, pelo amor de Deus, é 8x, né? Logo o Vitor vai bater na olhada. 104, vai ficar 144 dividido por 8. 144 dividido por 8, gente, ó, dividido por 8. Isso aí é distração, né, gente? Pô, 1 vezes 8 dá 8. É 6, 64, então fica 18. X é igual a 18. Tá? Então toma cuidado na hora da prova para você não errar bobeira igual eu errei e botei sobre 9, tá bom? Desatenção, que eu já estava pensando ali como ansiedade também, de já querer matar o gabarito, tá? Toma cuidado com isso. Bom, gente, Pedro possui R$260. Sabe se 40% que ele tem corresponde a 25% da quantia que o primo dele tem. Então vamos ver. Quanto que é 40%, ó, 40% da quantia que ele tem, de 260? Gente, vou ensinar para vocês um jeito, ó, 40% é 40 sobre 100.
O D vira vezes 260. Corta um zero daqui com um daqui, um daqui com um daqui. 4 vezes 26, ó, 2 vezes 26 já vai dar 52. Então, 4 vezes 26 vai dar 104. Ou seja, sabe-se que 40% do que ele tem, que é 104, corresponde a 25% da quantia que o primo dele tem. Ou seja, esses R$104 corresponde a 25% da quantia do primo. É correto afirmar que a quantia do primo, ou seja, é correto afirmar que 100% do que o primo tem corresponde a quanto? A x. Aí é só correr para o braço, multiplica cruzado. 25x é 104 vezes 100, que vai dar 104 com 2 zeros, 10.400. X é igual a 10.400 dividido por 25. E aí o x vai ser igual a 10.400 dividido por 25. Para aqui, ó, 4 vezes 25 dá 100, sobra 4. Desce o zero, né? Então, ó, peraí, Patrick, 104, tá? Ó, 4 vezes 26 dá 24, 4 vezes 2, 104 vezes 100. Aí vai ficar 10.400. E aqui vai dar 25. Pedro possui 260. Sabe os 40% que ele tem, que é R$104, corresponde a 25% da quantia que o primo tem. É correto afirmar que a quantia que o primo de Pedro tem é isso. Ó. Vamos fazer a conta aqui, ó. Então, a gente já vai chegar à conclusão, né? Aqui, ó, vamos dividir direito, né? Não dividir errado. Aqui vai dar, ó, 41 vezes 25 dá, ó, 25 vezes 41. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 2 dá 2, 4 vezes 5 dá 20, sobe 2, 4 vezes 2, 8, com 2 que subiu 10, dá 5, 2, ó, dá 1025. Então, tirando ele de 1040, sobram 15. Desce o zero, vai dar 6. Então, x aqui, ó, vai dar 416. Eu tô com fome, hein, gente. Essa reta final tá acabando comigo. Gente, dá o sangue aí, ó. Questões que contêm a cara da Ian, tá? Toma cuidado. São questões aparentemente até algumas mais fáceis, mas você tem que tomar cuidado com essa pegadinha, principalmente com a interpretação. E tomar cuidado em não resolver a prova para se livrar, tá? Vê bem o que você está fazendo. Desconfia do que você está fazendo. Se você reparar, eu faço isso. Questões de aritmética, ó, eu fiz ali a conta, depois eu li, será que é isso mesmo e tal? Será que eu não estou caindo em pegadinha? Então, você também não pode fazer diferente. Faz a conta, não é ser lerdo, tá, gente? Faz a conta, o que eu estou fazendo? Faz sentido? É isso mesmo, aí você até ganha confiança para outras. Bom, próxima questão, gente, aqui, ó. O dono de um supermercado comprou seu fornecedor um produto por X reais. Passou a revendê-lo com lucro de 50%. Ao fazer um dia de promoções, ele deu aos seus clientes um desconto de 20% sobre o preço de venda. Pode-se afirmar que no dia de promoções o dono do supermercado teve. Gente, essa questão, para fazer com X, ela demora um pouco, tá? Então eu vou ensinar o bizu para vocês, um macete. Quando o cara não falar o valor e der um aumento, der um desconto e tal, pega um valor qualquer, porque se ele falou que isso é X, tá? E ele falou que dá um aumento, dá um desconto, qualquer valor você consegue comparar isso. E aí o macete, o bizu, a dica, né, que você já deve ter ouvido isso em algum lugar, chama esse valor de 100. Ó. Coloca o valor como R$100. E aí se eu falar para você que ele vai revender com um lucro de 50%, 50% de R$100 é R$50. Então o valor de venda dele vai ser 100 mais 50, ele vai vender por 150. 10% de um valor, gente, é só tirar um zero. Ou seja, 10% de 150 é 15. Como ele falou que vai dar um desconto de 20%, é o dobro disso, ó, 30, ou seja, ele vai dar um desconto de R$30, ou seja, 120. Olha o que aconteceu. O produto era R$100, né? Ele vendia por 100, aí ele deu um aumento de 5, ele passou a revender com lucro, 50%, depois ele deu um desconto, ou seja, ele tirou 30, ele ainda teve um lucro aí, ó, de 100 passou a 120, ou seja, aumentou R$20. Se aumentou R$20, aumentou 20%, porque R$100 é 100%, R$20 é 20%.
Então aqui, ó, você já vai logo na boa, já é um macete aí para essa questão, tá bom? Próxima, se cair uma dessa, meu irmão, não vai dar esse mole. É igual assim, se eu falar que uma loja aumentou um produto, ó, um outro exemplo. Falei que uma loja aumentou um produto em 10%, tá? E depois deu um desconto por 10%. Aí vai estar lá na letra A, não mudou o valor. Lógico que mudou. Se o valor é R$100, eu dei um aumento de 10%, passou a custar 110%. Tira 10% de 110 agora. 10% de 110 é 11, né? É só tirar um zero do cara. Se eu tirar 11 de 110, o valor dá 99, ou seja, o que aconteceu nesse problema que eu acabei de criar? Era 100 e no final passou a ser 99. Caiu 1%. Se caiu R$1, né? Se caiu R$1, caiu 1%, porque R$100 é 100%. Então é uma dica boa pra caramba para esse tipo de questão. Galera, juros simples, seria bom você lembrar da fórmula. O juro é capital vezes taxa vezes tempo. Gente, uma coisa, a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade, tá? Ou seja, se eu estou falando de 3% AM ao mês, o tempo tem que estar em meses. Patrick, e se ele não falasse? Se ele falasse para mim assim, dei uma taxa 3% ao mês, mas aí falei que é um ano. Aí você vai ter que transformar o ano para mês. Tipo, um ano tem 12 meses, já vai transformar para 12. Se ele falasse 2 anos, você vai botar 24 meses, entendeu? E por aí vai, tá? Então, olha só, ele vai aplicar 30% desse valor a juros simples assim. Pronto. Vamos lá. Então, ele vai pegar 30% de 80 mil para aplicar. Desses 30, quanto que é 30% de 80 mil? Vai ser 30 sobre 100 vezes 80 mil. Dica, corta esses dois zeros logo com esses dois zeros. Aí vai ficar assim, ó, 3 vezes 8, 24. Tem um zero aqui com mais dois zeros ali, ó, vai ficar 24 mil. Então, nessa primeira aplicação vai acontecer o seguinte, vamos pegar aqui de caneta azul. Ele vai ter juros, é o capital, tá? Ó, 24 mil, vezes a taxa, que é 3%. Aí tu coloca assim, ó, 3%, vezes o tempo, que é 2 meses. Corta os zeros com zero. Aí ficou assim, ó, 240 vezes 3. 240 vezes 3, gente, ó. Já faz logo vezes 6, que é 3 vezes 2, ó. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Sobe o 2. 6 vezes 2, 12. Vai dar 1.440. O juro é o que você vai ganhar a mais. Quando ele aplica uma coisa, o que vai sobrar de montante, que é o que ele vai receber, é o capital mais os juros. Então, o montante dessa situação aí, ó, era esses 24 mil somados com 1.440. Ou seja, 25.440. Guarda esse valor no bolso. E aí vamos ver. Se ele aplicou 24 mil aqui, gente, restou quanto para ele aplicar no outro? Para ele aplicar no outro, o restante, né? Vai ficar um juros, novos juros, né? Vou botar aqui de verde para diferenciar. Um novos juros. Pensa aí comigo, é 80 mil tirando 24 mil que ele já aplicou na primeira situação. 80 mil tirando 24 mil, ó, vai dar 0, 0, 0, 8, 7, 10 tirar 4 dá 6, 56 mil. Então, o capital é de 56 mil. Agora, a 2% ao mês, 2% durante 2 meses, vezes 2. Corta esses zeros com esses zeros. E aí a conta vai ser 560 vezes 4. 560 vezes 4, 2 vezes 2. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Sobe 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. 2.240. O montante vai ser o capital mais o juro. Então, o montante vai ser 56 mil, que era o valor dessa aplicação, mais esses 2.240. Ou seja, o montante para essa aplicação vai ser 58.240. E aí eu vou somar esses valores, ó. Somando então 58.240 com 25.440, ó, 0 mais 0, 4 mais 4, 8, 2 mais 4, 6, 8 mais 5, 13, 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Então deu 83.680, que é a letra A. Tá bom, galera? Então uma boa questãozinha para cair também. Estuda, segue a dica que eu te dei, essas aulas que a gente está tendo. Amanhã
a última aula de revisão antes da prova, vamos falar de matrizes e determinantes, tá? Outros assuntos importantes, a aula de trigonometria, a aula de análise combinatória, tá? E a aula de polinômios, são assuntos que eu acho importante você assistir lá na revisão da ESA, tá? Então assiste aí a reta final que eu fiz para a prova da ESA, que foi na outra semana. Patrick, eu já assisti esse vídeo, assiste de novo, vê se você entendeu. Tenta dar pausa antes de eu fazer a questão, vê se você consegue refazer. Estuda assim, meu irmão, bota a raça que tu vai conseguir e tu vai alcançar teu sonho. Valeu? Tamo aí, o que precisar e vamos que a hora tá chegando, hein?